Meu irmão engravidou minha noiva perto do casamento. Minha mãe me ofereceu dinheiro para perdoar. Parte 1. Quando minha mãe me entregou aquele envelope, sorrindo como se estivesse me fazendo um favor, eu soube na hora. Ela não tinha vindo me ver, tinha vindo me comprar. Meu nome é Ryan, tenho 33 anos, e até pouco tempo atrás eu acreditava que traição era coisa de novela. Até meu próprio irmão me apunhalar nas costas da pior forma possível, dormindo com minha noiva 2 semanas antes do nosso casamento. E agora minha mãe estava ali na minha sala, segurando uma xícara de chá com a mesma mão que me estendia um cheque. Como se um pedaço de papel pudesse apagar anos de confiança destruída. Ela disse que o que meu irmão fez foi um deslize, que a vida é curta demais para guardar mágoas. E então veio a proposta, $50 mil. Em troca, eu deveria dar outra chance à família. A família que me chutou quando eu mais precisei. Eu não respondi na hora. Apenas peguei o cheque, dobrei com calma e guardei no bolso. Ela achou que eu estava considerando. Mal sabia ela que naquele exato momento, eu só estava lembrando do dia em que minha vida desmoronou. E de como cada gesto, cada palavra deles, só cavava mais fundo o buraco onde enterraram meu respeito. Eu devia ter percebido antes. A forma como minha mãe sempre dava um jeito de minimizar tudo que o Ethan fazia. Desde pequenos era assim. Ele quebrava algo e eu era quem levava a bronca. Ele mentia. E eu é que precisava entender que ele só queria atenção. Mas mesmo assim, nunca imaginei que ela chegaria ao ponto de tentar me comprar para protegê-lo depois daquilo. A última vez que vi meu irmão antes do acidente, foi como minha mãe chamou. Foi no jantar de noivado. Ele chegou atrasado, já meio bêbado, com aquele sorriso convencido, como se tudo girasse em torno dele. Mia, minha noiva, parecia desconfortável a noite inteira. Na época achei que fosse nervosismo pré-casamento. Agora sei que era culpa. 2 dias depois ela começou a agir estranho. Silêncios longos, desculpas esfarrapadas, mudanças súbitas de humor. Eu tentava conversar, mas ela dizia que era só o estresse da cerimônia se aproximando. E eu, idiota, acreditava. Estava ocupado cuidando dos contratos com o buffet, decoração, reservas e bancando tudo sozinho, já que os pais dela estavam passando por dificuldades. Foi meu pai quem me ligou. Era um domingo à tarde. Eu estava voltando de uma reunião com o cerimonial quando o telefone tocou. A voz dele estava trêmula, o que já era estranho. Meu pai sempre foi aquele tipo de homem contido, que fala pouco e vai direto ao ponto. Mas naquela ligação, ele demorou quase 2 minutos para conseguir dizer a frase que me destruiu. Ryan, você precisa vir para casa. É sobre o Ethan. E a Mia. Minha cabeça girou. Achei que tinham sofrido um acidente, que estavam no hospital ou coisa assim. Eu lembro de parar o carro no acostamento, tremendo. Meu coração batendo tão forte que parecia que ia rasgar meu peito por dentro. Fiquei ali, com as mãos no volante, tentando entender o que tinha acabado de ouvir. E tudo dentro de mim colapsou. Eu fui direto para a casa dos meus pais. Cheguei antes que minha mãe pudesse preparar a encenação. Ethan estava na varanda, camisa aberta, cigarro na mão, como se nada tivesse acontecido. Quando me viu, jogou o cigarro no chão e tentou me abraçar. Só que eu não queria um abraço. Eu queria sangue. Meu irmão sempre teve esse jeito carismático que enganava todo mundo. Ele fazia uma bagunça e ainda assim saía como o engraçado da história. Quando crianças, ele empurrou um menino da bicicleta e quem levou a bronca fui eu. Porque minha mãe dizia que eu era o mais velho e precisava dar o exemplo. Eu tinha 9. Ele, 7. Quando quebrei o braço no ensino médio treinando pro time de beisebol, Ethan pegou meu lugar na equipe sem pensar 2 vezes. E minha mãe comprou um novo taco pra ele e disse que talvez fosse melhor assim, Ryan, já que você sempre se estressa demais com essas coisas. Esse era o padrão. Eu me esforçava, ele se metia em confusão, e no fim, a culpa sempre caía em mim ou evaporava como se não fosse nada. Quando passei pra faculdade de Direito com bolsa integral, meu pai me abraçou chorando. Minha mãe mal levantou os olhos do celular, disse, "Boa, filho", e voltou a perguntar ao Ethan se ele já tinha decidido o que faria da vida. Spoiler, ele nunca decidiu. Pulou de emprego em emprego, de projeto em projeto, de garota em garota. E mesmo assim, sempre havia um colchão para amortecer a queda. Minha mãe arranjava desculpas, empréstimos, justificativas. Chegou a falsificar referências no currículo dele uma vez. Eu vi com meus próprios olhos e ela só respondeu. Fiz o que qualquer mãe faria. Quando conheci a Mia, foi numa conferência jurídica em Austin. Ela era recém-formada, estava começando na área e me encantou com a forma como falava de tudo com tanta paixão. Ficamos amigos primeiro, depois viramos colegas de trabalho, até que 1 ano depois estávamos namorando. Pela primeira vez, achei que tinha encontrado alguém que me via de verdade. Não como o filho responsável, nem como o suporte da família, mas como Ryan. Minha mãe nunca gostou muito da Mia. Dizia que ela era fria, que não se enturmava com a família, que estava sempre ocupada demais para ligar. Mas a verdade é que Mia não engolia o Ethan. Ela o achava imaturo, preguiçoso e, palavras dela, alguém que sempre teve tudo sem merecer nada. E claro, isso a colocava automaticamente na lista da minha mãe. Mesmo assim, seguimos. 3 anos juntos. Compramos uma casa pequena no subúrbio, começamos a planejar uma vida. Eu não tinha dúvidas de que queria casar com ela. A pedi em casamento numa noite simples, em casa, cozinhando juntos.
Ela chorou. Disse sim. Foi um dos momentos mais honestos e bonitos da minha vida. Ou pelo menos parecia. 2 meses depois, ela pediu que o Ethan viesse jantar com a gente. Disse que queria tentar melhorar a relação com ele, já que ele era meu irmão e tudo mais. Eu, bobo, achei bonito da parte dela. Fiz churrasco, comprei vinho. Achei que aquele podia ser o começo de um novo ciclo entre nós 3. Só que Ethan apareceu com uma camisa aberta até o peito, elogiando a Mia como se estivesse num encontro. Ela riu, mas com um desconforto que só percebi agora, olhando pra trás. Ele ficou até tarde, bebeu mais do que devia, e quando foi embora, ficou abraçando a Mia tempo demais na porta. Naquela noite, perguntei se ela estava arrependida de convidá-lo. Ela disse que não, que estava tentando, e que a gente precisa perdoar as falhas da família, né? Eu devia ter sentido o alerta ali. Devia ter escutado o nó no meu estômago. Mas a gente só enxerga o óbvio quando já é tarde demais. Nas semanas seguintes, comecei a notar coisas pequenas. Mensagens que a Mia apagava rápido demais, sorrisos que ela disfarçava ao olhar o celular, a forma como ela se vestia diferente nos dias em que dizia que ia visitar a mãe. Não eram mudanças gritantes, mas estavam lá, nas entrelinhas, nos silêncios, nas respostas atravessadas quando eu perguntava algo simples demais. Coisas que a gente só percebe quando olha pra trás com raiva, tentando mapear onde exatamente foi enganado. Ethan também ficou mais presente do que nunca. Aparecia sem avisar. Dizia que estava de passagem. E sempre que podia, puxava a Mia pra conversar em voz baixa, longe de mim. Uma vez entrei na sala e os dois ficaram em silêncio. Ela disse que estavam só falando sobre a decoração da festa de casamento. Ele sorriu e disse que achava que eu devia usar um terno cinza e não azul. Comentário bobo, mas que agora parece uma ironia. Minha mãe adorava esses momentos. Fazia questão de elogiar o quanto Ethan estava tentando amadurecer, como estava sendo mais presente na família. Disse mais de uma vez que achava bonito da parte dele querer se aproximar da Mia, para que eu tivesse todo mundo unido no grande dia. E aí veio a parte que me corroeu por dentro. Um almoço de domingo, 2 semanas antes do casamento. Estávamos na casa dos meus pais. Mia, Ethan, meus tios e primos. Estávamos todos na mesa quando minha mãe, do nada, segurou a mão da Mia e disse na frente de todo mundo: "Você é a melhor coisa que já aconteceu pro Ethan." Digo, pro Ryan. A melhor coisa. A Mia travou. Ficou pálida. Ethan quase cuspiu a cerveja. E minha mãe sorriu, como se não tivesse dito nada de errado. Eu fiquei ali, parado, sem entender se aquilo tinha sido um lapso, um ato falho, ou só mais uma provocação disfarçada de brincadeira. Mas o clima mudou. Todos ficaram desconfortáveis. E a única que pareceu gostar daquilo foi ela. Aquela noite, quando voltamos pra casa, tentei conversar com a Mia. Perguntei se ela achava que minha mãe estava sendo maldosa. Ela disse que sim, mas que talvez fosse só ciúmes. E pela primeira vez, notei uma hesitação nos olhos dela. Como se quisesse dizer mais, mas não conseguisse. Ou não quisesse. Eu perguntei: "Você ainda quer casar comigo?" Ela demorou 2 segundos para responder. 2 segundos longos demais. Disse que sim, mas o sim dela parecia um eco, não uma certeza. Ainda assim continuei. Porque quando a gente ama alguém, a gente se agarra até no que já está escorregando. Eu estava cansado, sobrecarregado com os preparativos, com as finanças, com tudo. Só queria passar por aquilo logo. Só queria vê-la no altar e acreditar que, apesar de tudo, daria certo. Mas aquele sim hesitante ficou martelando na minha cabeça. A lembrança da frase da minha mãe, os olhares estranhos, o cheiro de perfume masculino que senti uma noite no casaco dela, que ela disse ser do Uber. Aos poucos, meu corpo inteiro começou a entrar em estado de alerta, mas minha mente se recusava a aceitar que o caos já estava ali, dentro da casa, dormindo do meu lado. A traição começou a vazar pelas rachaduras do cotidiano. Primeiro foi a Mia pedindo mais espaço. Disse que queria dormir sozinha alguns dias na semana, para clarear a mente. Que planejar o casamento estava deixando ela sufocada e que precisava reencontrar seu centro. Eu achei estranho, claro, mas aceitei. Tentei dar esse espaço. Talvez fosse só estresse mesmo, como ela dizia. Depois, veio o sumiço do anel de noivado. Um dia, quando perguntei por que ela não estava usando, ela disse que tinha tirado para lavar a louça e esquecido no armário do banheiro. Eu fui procurar. Não estava lá. Ela insistiu que devia ter caído em algum canto. Procuramos juntos por quase 1 hora. Ou melhor, eu procurei. Ela só observava em silêncio. Nunca encontrei o anel. Naquela mesma semana, ela passou a sair à noite com mais frequência. Dizia que ia encontrar uma amiga chamada Kyla, que eu nunca tinha conhecido. Um dia, perguntei por que não a convidava para vir jantar com a gente. Ela mudou de assunto. Mais uma vez, deixei passar. Mais uma vez, me fiz de cego. Até que chegou o sábado em que fui visitar meu tio no hospital. Mia disse que não queria ir, que estava cansada. Quando voltei, mais cedo do que ela esperava, encontrei a porta da frente destrancada. E uma risada abafada vindo da cozinha. Minha mãe estava lá. Tinha ido levar um pote de sopa, disse ela. Mas quando entrei, vi Ethan sentado à mesa, com Mia na frente dele, os dois com taças de vinho. Pareciam tensos. Minha mãe estava de pé entre eles, com um olhar que eu não soube decifrar.
Perguntei o que estava acontecendo. Curta, comente, siga e compartilhe o perfil para a próxima parte.